Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos que acompanham as atividades do Lar Espírita Casa do Samaritano. Estamos aqui mais uma vez para um estudo do Evangelho no Lar. Eu peço permissão para entrar na sua casa, para poder passar alguns minutinhos refletindo sobre o Evangelho, refletindo sobre as lições de Jesus em nossa vida. Nós, aqui do Lar do Samaritano, nós fazemos um revezamento de voluntários para que a gente possa fazer o estudo do Evangelho, né? Todas as quartas, sábados e domingos, um voluntário da Casa Espírita, do Lar Espírita Casa do Samaritano, se reveza para que a gente possa fazer esse estudo junto aqui do Evangelho. E você, é claro, é nosso convidado mais que especial. Jaqueline Macedo, bom dia. Pois bem, então nós vamos hoje fazer um estudo do Evangelho. Espero que você possa estar bem com a sua família. Nós saudamos a todos com carinho, com amor, com muito carinho que os voluntários do Samaritano se revezam nessa tarefa, para que a gente possa aprender junto, né? Às vezes a gente anda tão assim atribulado, e aí a gente coloca lá a pessoa falando sobre o Evangelho e a gente faz as nossas atividades e não atrapalha muita coisa, né? Ou não atrapalha nada. Às vezes você está preparando o café da manhã, deixa o celular do lado fazendo lá a lição do Evangelho. Ou então às vezes você está limpando a casa, domingo é bom para isso, né? A gente botar assim um Evangelho e limpar a casa, né? Então essas coisas a gente pode fazer junto através da tecnologia, através das redes sociais, né? Nós vamos fazer hoje um estudo de um tema bem interessante. O tema é a indulgência. E que aqui a gente não está falando de nenhum palavrão, não. A indulgência, na verdade, não é um termo muito do nosso dia a dia, mas a indulgência se refere ao ato de não observar os defeitos, as fragilidades, os erros dos outros. Então, nada mais do que isso é a indulgência. O tema já foi iniciado ontem, né? Ontem nós tivemos o nosso querido Zé Otávio, que fez o início do estudo. Eu vou dar continuidade hoje e amanhã outra pessoa irá dar continuidade a esse estudo do tema indulgência, que é um tema vasto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu peço para que você e a gente possa unir o nosso pensamento numa oração, para que a gente possa encontrar condições mentais, emocionais, materiais, para buscar essa sintonia com o alto, essa sintonia com Jesus, essa sintonia com os emissários do bem. Então vamos orar junto um pouco? Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de mais um dia, que surge como uma bênção, que surge como condições de amadurecimento, de evolução, de aprendizado. Queremos aprender, queremos nos desenvolver, queremos cumprir fielmente os nossos deveres e responsabilidades perante nós mesmos, perante o próximo e perante Deus e sua obra, o universo. Amigo Jesus, cuida de nós, abençoa a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde. Cuide de todos os nossos irmãos que passam por situações desafiadoras, que enfrentam problemas que são muitas vezes preocupantes. Cuida, Senhor, de todos nós, que possamos nos sentir abastecidos, fortalecidos e sempre energizados pelo amor, pela bondade que vem de Ti. Muito obrigado e que assim seja. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui falando sobre a indulgência. Vamos hoje falar sobre a indulgência. E aí, ontem já iniciou o tema da indulgência. Nós vamos continuar hoje sobre o tema a partir do item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que diz lá? A mensagem é de um espírito que se identificou como João, bispo de Bordeaux, no ano de 1862. Olha que mensagem bacana.
Elis Martins, bom dia. Então, o que diz essa mensagem aqui? Sede indulgentes. Ou seja, é um convite para que a gente possa ser indulgente com as faltas alheias. Ou seja, deixe de ficar reparando no defeito dos outros. O nosso linguajar aqui, piauiês, é exatamente isso. Deixe de ficar reparando nos erros dos outros, quaisquer que eles sejam. Georgiana, bom dia. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Olha que bacana. Então nós somos muito bons para apontar os erros alheios. Nós somos ótimos para mostrar as falhas que os outros cometem. Mas na verdade a gente tem que ser rigoroso com a gente mesmo. Nós temos que ser mais rigoroso com nossa conduta, com o nosso comportamento. Will Castro, bom dia. Nós temos que ser rigorosos com o nosso próprio comportamento, com a nossa conduta. Então, se a gente acha que alguma conduta não está certa no outro, a gente tem que evitar esse julgamento severo. É claro que nós vivemos em um ambiente social. E como vivemos em um ambiente social, é normal a gente observar a conduta dos outros. E serve até como referência para a gente mesmo. Eu conheci um senhor de uma grande sabedoria no interior de Campo Maior. E o seu Sebastião, ele dizia para mim assim: meu filho, olha, ele dizia assim, com esse linguajar rústico, né, de quem não frequentou escola. Meu filho, nós temos 4 espelhos para a gente observar as coisas. E eu perguntava: que espelhos são esses, seu Sebastião? Ele dizia: os olhos e os ouvidos, para a gente não errar como as outras pessoas erram, mas para a gente acertar como as outras pessoas acertam. Então, observar o comportamento dos outros é natural, serve de referência para a gente. Na verdade, o que essa mensagem do Evangelho coloca é para a gente não ficar procurando defeito. Aline, oi, tudo bom? É para a gente não ficar procurando defeito, para a gente não ficar buscando uma condenação, ser inquisidor do outro. A gente faz demais isso, a gente é inquisidor, a gente vai atrás e observa as falhas alheias, como se nós fôssemos grandes censores do mundo. Como se a gente fosse o responsável para definir o que é certo, o que é errado, o que é justo ou injusto, o que está de acordo com a moral. Vamos primeiro cuidar da gente, antes de ficar observando e apontando, mostrando as falhas alheias. Porque falha a gente vai encontrar no mundo, sim. Se a gente observar, a gente vai encontrar muito erro, muito vício. A gente vai encontrar muita gente cometendo as piores barbaridades, é claro. Isso serve como referência também para a gente ficar atento e não praticar. Mas ficar condenando, apontando os erros, exaltando os desvios das pessoas, já é uma conduta nociva nossa. É contrária à caridade. Quando Kardec quis saber dos espíritos o que é a caridade, da forma como a entendia Jesus, os espíritos respondem: ser caridoso, da forma como entendia Jesus, é ser indulgente para com as imperfeições alheias, perdoar as ofensas e ser benevolente para com todos. Então são os 3 pontos da moral do Evangelho de Jesus. A caridade é fundada nesse comportamento. Não ficar apontando o erro dos outros é uma das expressões mais sublimes de caridade. Então, se a gente for observar, tem muito mal, tem muito erro. Mas por que ficar exaltando o mal? Vamos fazer uma propaganda do bom também, vamos observar o bom, vamos ter percepção do bom. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus em que ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Olha que coisa interessante. A gente tem uma mania de observar, os nossos olhos às vezes são maus, porque a gente fica sendo rastreador do mal. A gente quer ser o scanner do mal do mundo, observando o que está de errado no mundo. Não vamos ser esse rastreador do mal, não. É claro que a gente não precisa ser tolo ao ponto de perceber que existe o mal e não vamos ficar vulneráveis, expostos de maneira desnecessária. Não é nesse o sentido. É no sentido de não ficar apontando, criticando, acusando os outros. Se a gente for procurar, tem muito mal. A gente não precisa ser o scanner do mal do mundo, não. Vamos tentar ser aquele que percebe, que nota o bem, que nota o que está certo. Então é interessante, essa observação aqui do Evangelho, ele mostra pra gente que tão ruim quanto fazer o mal, tão ruim quanto falar da vida alheia, ser uma pessoa enraivecida, ou ser uma pessoa que seja injusta, ou uma pessoa interesseira, ou uma pessoa mesquinha, tão ruim quanto praticar o mal é apontar o erro do outro. Tão ruim quanto praticar o mal é apontar o erro do outro, porque eu estou exaltando, eu estou alimentando o mal. A Jaqueline coloca, vamos cuidar da nossa primeira morada, que é o nosso corpo, que somos nós mesmos. Então a gente tem que observar nós mesmos, né, Jaqueline? Então não ficar só querendo olhar os outros. Tem uma pessoa no mundo, só tem uma pessoa no mundo que a gente pode mudar o comportamento. Somos nós mesmos. O máximo que a gente pode fazer com os outros é influenciar, é colaborar para que ele possa se sentir estimulado para mudar. Mas a gente não pode mudar o outro, a gente só pode mudar nós mesmos. Então, para que essa necessidade de ficar o tempo todo apontando as falhas alheias? Eu, como pai, eu digo muito isso. Todo dia eu falo para meu filho, escova os dentes, meu filho, cuida, não fica pegando na comida, brincando com a comida, todo santo dia que Deus dá. Então, eu não posso mudar esse comportamento dele se ele não fizer a parte dele. Se eu não posso nem com o meu filho, que está todo dia escutando, às vezes mais do que uma vez por dia escutando isso de mim, imagina com os outros. Então o máximo que eu posso é influenciar, principalmente com o meu exemplo, principalmente com o meu comportamento. Assim como eu posso ser influenciado pelo seu comportamento, pelo comportamento dos outros, eu posso aprender com que os outros possam apresentar para mim através de argumentos ou através de exemplos. Então, agora essa história de querer mudar os outros, isso é uma coisa ilusória. A gente não pode mudar os outros, a gente pode influenciar o comportamento dos outros. É claro que em alguns momentos, dependendo do caso, a gente pode reprimir. Né? Existem instituições que servem para isso. Quando alguma pessoa com seu comportamento é tão desregrado, é tão nocivo, que precisa que as instituições possam agir para que evite que ele atue nocivamente no campo coletivo. É para isso que existe Ministério Público, é para isso que existe polícia, é para isso que existem essas instituições públicas. Então, para quando alguém de modo muito forte agride, ofende ou causa danos ao coletivo, então a gente também de alguma forma tem que evitar que isso se propague. É claro que numa acepção mais voltada para os conceitos do Evangelho, a ação destas instituições seria para resgatar a pessoa do erro, e não só para punir, e não só para prevenir. No momento em que o Evangelho for o grande influenciador das nossas vidas, da nossa vida coletiva, as instituições serão conduzidas pelo amor. Então, para que a gente evite, até através das instituições, só punir, só cobrar, só acusar, mas que também nós, como coletividade, nós, como sociedade, possamos contribuir para o resgate, para o amadurecimento do nosso próximo. Jaqueline, seja um bom espelho, como dizia lá São Sebastião, seja um espelho bom. É isso mesmo. Então, a gente pode
fiscalizar a nossa própria conduta e se esforçar. E todo dia eu vou te contar, todo dia é luta grande, meu Deus do céu. Ontem mesmo eu estava aqui em casa, perdi a paciência e, meu Deus, aí quando a gente perde a paciência e olha pra gente mesmo, depois dá uma vergonha. Aí, e assim acontece, né? Então todo dia a gente tem que se esforçar para tentar colocar em prática as lições do Evangelho. Agora é interessante, agora nós vivemos num período bem conturbado, né? Um período conturbado em que há uma animosidade muito forte, né? As pessoas estão o tempo todo armadas para criticar, para apontar os erros dos outros. Vocês não percebem isso, não? Assim, no dia a dia de vocês, no grupo da família, no grupo da minha família do WhatsApp tem muito isso. E eu sou um dos que participo dessas confusões às vezes. Né? Dizendo assim, criticando, apontando erros, né? Principalmente do aspecto mais voltado para política e tudo mais. Aí a gente fica nesse clima de animosidade, né? De a gente o tempo todo tá assim armado, pronto para reagir de uma forma muito áspera, de uma forma muito intensa. E o Evangelho nos orienta para a gente ser indulgente, para a gente tentar não se armar. E aí todo dia, meu Deus, me ajuda, Senhor, porque às vezes é difícil, né? E até porque a gente vive influenciado por essa atmosfera tão turbulenta, todo mundo cheio de animosidade. Você percebe isso? Eu percebo bastante isso. E é uma coisa preocupante. Então, o que acontece é que a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Olha que coisinha mais tola. Olha que comportamento mais infantil esse nosso. A gente quer que todo mundo seja igual a gente. Se não for igual a gente, está errado. Se não for igual a gente, é o mal. A gente se exaspera. A gente se exaspera. A gente fica lá todo cheio de raiva. Porque alguém não está se comportando, não pensa como eu. Logo a gente exclui a pessoa do Facebook, exclui a pessoa do Instagram. Não, porque ele não pensa igual a mim, não presta para ser meu colega, para ser meu amigo, nem para ser colega das redes sociais não presta. Então a gente está assim com essa atmosfera bastante, muito, assim, como se fosse um caldeirão de emoções, né, muito forte. E a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar. Eu, pelo menos, tenho que prestar muita atenção todo santo dia. Respirar. Não, vou tentar não entrar nessa vibe hoje. Vou tentar não entrar nessas discussões hoje. Principalmente no grupo de família. Ô, meu Deus, pessoal da minha família, um cheiro para vocês. Então, vamos lá. A gente tem essa tentativa, então, de padronizar o comportamento dos outros, né? E é o que fala o Evangelho de Jesus, quando Jesus nos ensina a orar, quando Ele nos ensina o Pai Nosso. É tão lindo, né, a gente observar e analisar e pensar que algum dia a gente vai conseguir colocar em prática nas nossas vidas aquela lição, né? Aí quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, e tem aquele trechozinho lá no Pai Nosso que diz assim: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é lindo a gente pensar que algum dia vai colocar isso em prática? Joara Delane Souza, o que ela diz aqui? Que bom ouvir essas palavras, isso mesmo, dizemos que aceitamos a diversidade, porém não percebemos a oportunidade de abrir a boca, aliás, não perdemos a oportunidade de abrir a boca para criticar. Não é isso? É desse jeito. Então, na hora que a gente observa alguém se comportando de um jeito que a gente acha que não é o melhor, que não é inadequado, lá vai o fiscal do mundo agir. Que é isso, rapaz? Isso é coisa que se faça? Isso é jeito de agir? Lá vai a gente a criticar, né? A gente quer padronizar o mundo. O mundo só será bom se for igual a gente. Olha que tolice, né? Como você fala. No mundo cheio de diversidade, onde há tanta pluralidade, a gente tem que aceitar, entender essa diversidade. Não querer padronizar o mundo ao nosso jeito, ao nosso gosto. Obrigado pela sua observação.
Então é o seguinte, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, não é bonito? Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a gente muitas vezes só fala isso da boca para fora, não é? Porque na verdade a gente ainda não está perdoando de maneira ampla, né? A gente ainda fica guardando aquela mágoazinha, a gente fica criticando, a gente fica apontando os erros dos outros. Pois a indulgência também cabe nessa passagem aqui do Evangelho, quando Jesus nos ensina a perdoar. Olha aqui, ó. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? O que é que você pede para Deus quando implora o perdão? Porque a gente precisa do perdão, né? Eu não sei você, se já está no ponto de ir para nosso lar, se já está no ponto de ir para os mundos mais elevados, mas meu Deus do céu, todo dia eu estou precisando de perdão. Haja paciência do Senhor. A gente pede apenas que Deus esqueça os nossos pecados? Assim, esse esquecimento não seria apenas para as nossas faltas. É o que o Evangelho fala aqui. Ele também seria para as nossas recompensas. Ah, Senhor, perdoa as nossas faltas. A gente quer que Deus esqueça nossas faltas. Se Ele esquece as nossas faltas, Ele também iria esquecer aquilo que é qualidade. Nada de esquecimento. A questão não é esquecimento. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios. Antes aqui, ó, o perdão é um dos degraus mais difíceis a subir na evolução espiritual. Porque para perdoar precisamos refletir sobre as nossas falhas também. Isso mesmo, Jaqueline. Igor, bom dia! E a todas as pessoas. Pois bem, aqui o que está dizendo aqui o Espírito João? Disse assim: pedindo perdão a Deus, o que nós pedimos é a sua graça para que nós possamos não reincidir de novo nos erros. Reincidir de novo ficou uma coisa meio repetida, né? Para que a gente não reincida nos erros. Quando a gente diz assim, Senhor, perdoa as minhas falhas, está pedindo o quê? Força para que a gente evite errar de novo. É isso que a gente está pedindo para Deus. E nos submetermos ao seu amor através do nosso arrependimento. Então a gente quer, Senhor, perdoa as minhas faltas, que Ele esqueça? Não. A gente quer que Ele nos dê novas chances para que a gente se reabilite através do nosso arrependimento. Porque não basta o perdão de Deus apenas. Não basta que Deus nos dê novas oportunidades. Isabel, faz tempo que eu não vejo você. Eu acho que é a Isabel da Federação, não é? Não sei, porque pela foto é muito pequena. Mas de qualquer forma, bom dia, Isabel. Então é o seguinte, a gente pede para Deus o perdão, ou seja, a oportunidade de tentar de novo e não reincidir no erro, não errar de novo. Mas isso só através do nosso arrependimento. Então, e quando a gente perdoa o próximo, o que é? Aqui diz o Espírito João: quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre as faltas. Então não pense que perdoar o próximo é apenas colocar um véu sobre as faltas alheias. Não é isso. Levai-lhe simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Então quando a gente pede o perdão para Deus, a gente quer que Ele nos dê nova chance. Quando a gente perdoa o próximo, nós estamos dando oportunidade dele se reabilitar, dele resgatar suas faltas, dele se melhorar. Não é bonito? Algum dia nós seremos desse jeito. Né, Jaqueline? Algum dia a gente vai colocar em prática as lições do Evangelho em nossas vidas. Então, pedir perdão para Deus não é pedir o esquecimento. Pedir perdão para Deus é pedir que Ele nos auxilie a alcançar o bem em nós.
desde que a gente se arrependa. Então, quando a gente diz, perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar a quem nos tem ofendido é se comprometer com o resgate do outro. Olha que coisa interessante. O outro errou contra mim. O outro me causou mal. O outro me deu um prejuízo. O outro me causou um trauma. E o perdão das ofensas é, de alguma forma, criar condições para que ele se reabilite, para que ele se regenere. Estamos a caminho, né, meu irmão? Para que ele consiga se transformar, se ele se arrepender, se ele ou ela quiser. Nós não temos como impor a nossa vontade para ninguém. Então, com essa lição, a gente percebe o seguinte: a gente tem que ficar evitando ser fiscal da moral, né? Aquela pessoa que é o fiscal do comportamento dos outros. Eu sou da doutrina espírita, eu sou palestrante, eu sou expositor, então agora vou ficar aqui, aplico passes. Agora quem errar perto de mim não pode, eu sou fiscal da moral. Que é isso, né? A gente tem tanta coisa para aprender ainda temos muito de aprender. Igor diz assim, Chico Xavier diz que o perdão é a lição mais difícil, por isso que Jesus deixou por último. O perdão envolve mais uma questão, mais atitude do que de palavras. Exatamente. Não só dizer assim, eu te perdoo, mas nunca apareça mais na minha frente, não, tá? Não quero nem olhar para a tua cara. Isso é perdão? Não é perdão. O perdão é quando a gente cria condições para que a pessoa se reabilite. Então, para que a pessoa possa sair do erro, para que a gente possa contribuir para que a pessoa seja resgatada do mal. Esse aqui é o propósito do perdão. E aí continua o Espírito João. Substituir a cólera que mancha, a cólera que gera mácula, pelo amor que purifica. É isso que a gente falta colocar nas nossas vidas, né? O amor que purifica, que regenera, que resgata, que contribui para a implantação do bem em nossas vidas e na vida dos nossos próximos. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra. Segui esse modelo divino. Segui Jesus. Caminhar em suas pegadas. A gente precisa mais ter Jesus como referência do nosso comportamento, do nosso modo de agir. Nós de vez em quando damos uma escorregadinha. De vez em quando a gente não está seguindo o que Jesus recomendou. Mas o melhor para nós, o melhor para aquelas pessoas que nos cercam, é quando colocamos Jesus como nosso modelo e guia. Essas pegadas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. O mal que o outro nos faz, às vezes é motivo de grande dor para nós, de grandes angústias, de grandes traumas, inquietações, mas devemos nos esforçar para implantar o amor, para que o amor possa conduzir as nossas vidas e que nós possamos ser capazes de contribuir para o resgate daquele que foi causa do mal em nós. Então vamos encerrar a nossa reflexão de hoje agradecendo a você pela paciência, agradecendo a você pela participação. Agora eu convido para a gente fazer uma oração. Amigo Jesus,
obrigado pelas lições do Evangelho, que nos servem como roteiro luminoso, indicando-nos o caminho certo a seguir e a conduta adequada que deveremos buscar em nossas vidas. Renova-nos as forças todos os dias, em todos os momentos, para que sejamos capazes de viver conforme o Senhor nos recomenda, com as lições do amor, do perdão, da justiça e da paz. E que possamos assim nos sentir comprometidos também com o bem do próximo, com o bem-estar do semelhante, fazendo a nossa parte para que o amor possa prevalecer. Que o Senhor nos ajude a termos um bom dia. Pedimos a renovação das forças para que a nossa saúde seja mantida em equilíbrio. Que o Senhor proteja a nossa vida, a nossa família, as nossas pessoas amadas, e que essas bênçãos que vêm de Ti possam alcançar a todos os nossos irmãos, em especial aqueles que nos causaram mágoas, que nos geraram pensamentos de raiva. Que esses irmãos possam alcançar a compreensão do Teu amor e que recebam de Ti a luz divina em suas vidas. E que todos nós possamos seguir com as Tuas lições em nossas mentes, em nossos corações. Que assim seja. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado a todos. Que Jesus sempre esteja no comando de nossas vidas. Tchau, tchau. Jaqueline, gratidão, amor, paz, bem e perdão. Obrigado pela colaboração. Tchau, tchau. Até a próxima. Quarta-feira tem mais tema de indulgência, tá?